Fala pessoal, aqui é do canal Prof. Paulo Ventura. Vá deixando aí seu like. Estamos aqui agora falando de conectivos. E os conectivos são os que passo a relatar para vocês a seguir aí na tela, né? No seu visual. Nós temos um total de 5 conectivos. São eles o OU, o OU, o E, o SI então e o SI somente SI. Bom, vamos fazer comentários antes de adentrarmos no ensino individualizado de cada um deles. OU. Esses 3 pauzinhos aí significa equivalência, ou seja, equivale a. Então, se você observar o E na terceira linha, tem de novo aí o equivalente, tem uma espécie de um triângulo não formado, né? A gente costuma chamar esse triângulo não formado aí de acento circunflexo, não é isso? Então o E é um acento circunflexo. O OU é um acento circunflexo invertido. O OU significa que repete, é o acento circunflexo com um traço embaixo, para dar a ideia de que está repetindo. Beleza? O SI então é uma setinha apontando para a direita, e o SI somente SI é uma setinha de duplo sentido. Uma parte apontando para a direita, a outra para a esquerda. Bom, falando dos nomes. Quando a gente fala de OU, né, a gente fala de mais de uma coisa. Tipo isso ou aquilo, né? São pelo menos 2. Então, quando a gente falar ou a gente disser ou, nós estamos falando de coisas separadas. Por isso, nas 2 linhas aí, nós temos o nome disjunção inclusiva e disjunção exclusiva. É só você pensar assim, ó, junto, separado, né? Junto, separado, junto, separado, junto, disjunto. Então, o OU é chamado de disjunção. O OU também é chamado de disjunção. O que diferencia o OU do OU é que enquanto no OU nós temos uma disjunção inclusiva, no OU nós temos uma disjunção exclusiva. E qual é a diferença entre os dois? Simples. Na disjunção inclusiva, você fala de 2 coisas separadas que podem estar juntas. Enquanto na disjunção exclusiva, nós falamos de 2 coisas separadas, mas que não podem estar juntas. Grosso modo é isso. Disjunção inclusiva são 2 situações onde as 2 podem ocorrer juntas. E na disjunção exclusiva são 2 situações onde elas não podem acontecer juntas. Vamos a um exemplo prático. Você pode ser brasileiro e goiano. Então, se alguém disser para você, fulano, você é brasileiro ou goiano? Bom, essa expressão ela está certa no sentido de você ser brasileiro. Ótimo. Ela está certa no sentido de você ser goiano. Perfeito. Mas ela está certa de você ser brasileiro e goiano. Também. Veja bem, no OU, para que a expressão esteja certa, basta que um esteja certo. Brasileiro ou goiano. Brasileiro, certo? Nem preciso pensar no goiano. Goiano, certo? Nem preciso pensar no brasileiro. Mas como é uma disjunção inclusiva, podem os 2 estarem certos? Podem. Brasileiro e goiano. Nesse mesmo exemplo, se a gente for lá para o OU tem que ter uma certa, mas não podem as 2 estarem certas. Vamos entender? Bom, alguém chega para você e fala assim, você é goiano ou você é carioca? Ou seja, a expressão certa a ser dita assim, ou você é goiano ou você é carioca. Por isso que tem 2 OUs, ou, né? Do outro lado, brasileiro ou goiano, era um OU. Agora aqui, ou goiano ou carioca, apareceu o OU 2 vezes, certo? O que isso significa? Que sendo goiano, nascido em Goiás, não tem como ser carioca, nascido no estado do Rio de Janeiro, certo? Mas sendo carioca, não tem como ser goiano. Então, quando a gente fala ou, nós estamos falando de uma exclusividade. O ou estão separados.
tal como no ou. Só que no ou, eles poderiam estar ocorrendo ao mesmo tempo. E aqui na disjunção exclusiva, no ou, eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Se é carioca, então não é goiano. Se for goiano, então não é carioca. Certo? Então, eis que na disjunção exclusiva tem que acontecer pelo menos um e somente um. Enquanto na disjunção inclusiva tem que acontecer pelo menos um, podendo acontecer os dois. Certo? Então, caso você seja carioca, não sendo goiano, tudo certo. E caso você seja goiano, não sendo carioca, tudo certo. Se por um acaso você for goiano e carioca, a disjunção exclusiva ela não se aplica, porque tem que ser apenas uma, não ter exclusividade, não pode ser goiano, ser carioca, certo? E aí a gente entra no e, né, representado pelo acento circunflexo. Observe, né, junto, né, ou conjunto. Esse e, bem depois do ou, ele ficou bastante legal da gente discutir. Veja, se disser que alguém é goiano e carioca, essa expressão está errada. Correto? Então esse e tem alguma relação lá com aquele ou, certo? Bom, mas ele tem relação também com o ou. E nós até comentamos. Se disser que a pessoa é brasileira e goiana, pode. A diferença entre o e o ou é que o seguinte, no ou bastava um estar certo. E aqui digamos que você seja carioca e brasileiro. E aí eu digo que você é brasileiro e goiano. Ficou errado? Ao passo que lá em cima, você é carioca, eu falo, você é brasileiro ou goiano, ficou certo? Embora você seja carioca, você tem um ou, né? Brasileiro ou goiano, tá certo, porque é brasileiro. Então veja, sempre fazendo uma revisãozinha. No ou, basta um estar certo, entre os conectivos. Né? A ou B. Aconteceu A, certo? Aconteceu B, certo. Aconteceu os dois, certo também. Agora, segunda linha, ou A ou B. Aconteceu A somente, tá certo. Aconteceu B somente, tá certo. Aconteceu os dois, tá errado. Bom, e aí ainda faço uma complementação. Lá no ou tem que acontecer um, né? Pelo menos um. Então eu falo A ou B, deu C. Então nem A nem é B. Correto? Tá errado. Aqui também, na segunda linha, ou A ou B. Bom, aí o que acontece com ou A ou B? Deu C. Então nem A nem é B. Tá errado também. E aqui no E, finalizando o E, A e B tem que ser A e tem que ser B. Certo? Bom, vamos comentar brevemente agora sobre o se, então, e depois o se, somente se. Então vamos lá. O se, então, ele fala sobre uma condição, uma condicional. Ocorrendo um, tem que acontecer o outro. Ou seja, acontecendo o se, o então tem que acontecer. A gente fala que acontecer o se, né, é condição suficiente para acontecer o então. Por exemplo, você tem assim, se A, então B. Basta ser A para ser B. Né? Agora veja, enquanto A é condição suficiente para acontecer B, B é condição necessária para provar que A aconteceu. Então, sim, o que significa isso? Grosso modo. Na condicional, a regra é assim. Se A, então B. Aconteceu A, tem que acontecer B. Não aconteceu A, tanto faz acontecer o B. Vamos tentar achar um exemplo simples para explicar isso. Sua mãe vira para você e fala assim, se o telefone tocar, atenda. Então vamos lá, o telefone tocou. O que você tem que fazer? Atender. O que acontece se o telefone toca e você não atende? Você quebrou a condicional. Se você quebrou a condicional, você está errado. Bom, então vamos lá. Por mais absurdo que seja, se o telefone toca, então você atende. Né? Mas você pode atender o telefone sem tocar? Olha, eu sei que não faz sentido, mas pode. Não é?
Vamos falar de porta? Fica mais fácil falar porta. Se alguém bater a porta, abra. Então vamos lá. Se alguém bater a porta, então abra. Alguém bateu a porta. O que você tem que fazer? Abrir a porta. Ótimo. Mas se alguém não bater a porta, você pode abrir a porta? Por qualquer razão? Pode. E se alguém não bater a porta, você pode deixar de abrir a porta? Pode também. O que tem que acontecer é o seguinte: bateram a porta, você abre. Não bater a porta, você abrir ou não abrir, você não quebra nenhuma regra. Você só quebra a regra se baterem a porta e você não abrir. Então a regra é: bate-se a porta, abre-se a porta. Então se bateu, se alguém bate a porta, então abra a porta. Bateu a porta, abre a porta. Não bateu a porta, então você não tem a condição de bater e abrir. Ninguém bateu a porta. Você poderá abrir a porta por qualquer motivo. E você poderá não abrir a porta por qualquer motivo. Ou seja, se não há alguém batendo na porta, não tem por que você abrir a porta. Mas você pode abrir a porta, certo? E o se somente se? Bom, o se somente se, ele se diferencia do se da seguinte forma. Enquanto no se acontece A, tem que acontecer B. Não acontece A, pouco importa acontecer ou não acontecer B. No se somente se é assim: aconteceu A, tem que acontecer o B. Só que aconteceu B, tem que acontecer o A. Ou seja, acontece A, ocorre B. Ocorreu B, então aconteceu A. E se não acontece A, não acontece B. E se não aconteceu B, não aconteceu A. Então, seria uma situação da porta, mais ou menos assim. Abra a porta se, e somente se, alguém bater na porta. Então, bateu alguém à porta, você vai lá e abre. Não bateu alguém à porta, você não abre a porta. Entendeu? Bom, vamos trabalhar individual cada um deles. Mas antes, vamos fazer um reforço sobre proporção simples e proporção composta. Né? Nós comentamos mais cedo, em aula anterior, o que era uma proporção simples. Tipo assim, Paulo é bonito. É uma proporção simples porque ela não tem ligação com outra proporção. Mas se você pega assim, Paulo é bonito e rico, então você tem duas proporções simples agora. Você tem uma que Paulo é bonito e outra que Paulo é rico. E quando você junta as duas, você faz a ligação através de um conectivo. E esse conectivo é o E. Paulo é bonito e rico. Então, proporção simples ou atômica é uma proporção sem conectivo de ligação. Não faz sentido separá-la. Exemplo, Maria é irmã de Pedro. Se você falar Maria, você não tem uma conclusão sobre isso. Se você falar Maria é, você fica esperando saber o que ela é. Se você fala Maria é irmã, bom, você pode até entender assim, ela é freira, né? Ou era da igreja, da mesma igreja, nossa, né? Já dá algum entendimento. Mas se você fala Maria é irmã de, você fica assim, irmã de quem? Agora você fala Maria é irmã de Pedro, a frase fica completa. Note a diferença com a composta. Proporção composta. É uma proporção com conectivo de ligação. É possível separá-la com sentido. Exemplo, Maria é irmã de Pedro e Márcio. Então, uma expressão completa é Maria é irmã de Pedro. Você entendeu. A outra é Maria é irmã de Márcio. Você entendeu. As duas juntas ficaria assim, Maria é irmã de Pedro e Maria é irmã de Márcio. Só que o nosso português do Brasil permite omitirmos algumas palavras, para não ficar repetitivo. Se Maria é irmã de Pedro e Maria é irmã de Márcio, então equivale a dizer que Maria é irmã de Pedro e Márcio. Ok? Note que a proporção é composta porque ela tem um conectivo de ligação. Então vamos lá. Mais uma vez reforçando alguns conectivos. Acento circunflexo, né? Significa e, ou seja, isso e aquilo. Então, quando você tem uma expressão P circunflexo que, como é que você lê isso? Você lê assim, ó, P e que. É uma proporção chamada de conjunção. Leitura. P
e que significa os dois. Na falta de um, a sentença fica errada. Acento circunflexo invertido significa ou isso ou aquilo. Aí nós temos entre parênteses inclusive, ou seja, significa inclusive isso e aquilo. Então, quando você lê a expressão P circunflexo invertido que, você lê assim, ó, P ou que. É uma proposição chamada de disjunção inclusiva. Leitura. P ou que. Pelo menos um. Podendo ser os dois. Né? Então, aqui quando você tem P ou que, basta ser P ou basta ser que. Mas pode acontecer também de ser P e que. E estará tudo certo. Bom, agora o acento circunflexo invertido, um traço embaixo. Você vai lembrar de repetir o ou. Então, agora você vai falar assim, ou, né? Então, significa ou isso, ou aquilo. Então, nós temos agora uma situação de exclusividade. Ou isso ou aquilo, então, se for isso, não será aquilo. E se não for isso, então será aquilo. Né? Então, esse P, acento circunflexo invertido com traço embaixo, que, você lê assim, ó, ou P, ou que é uma proposição chamada de disjunção exclusiva. Leitura, ou P ou que, pelo menos um, mas apenas um deles. Certo? Então, veja a tabela da conjunção de duas proposições P e que. Note na primeira linha que nós colocamos aí, P... veja bem, são duas proposições simples, né? Como é que você faz a tabela verdade? 2 elevado a n. N é o número de proposições simples, que são duas. 2 elevado ao quadrado, que vão dar 4. Então, note que P, Q, P e Q, nós temos 3 colunas com 4 linhas, cada uma delas. Então, o que nós podemos dizer aqui? Bom, para P verdadeiro e para Q verdadeiro, P e Q satisfaz a expressão. Porque o E são os dois juntos, né? Então, aconteceu P, aconteceu Q. Aconteceu P e Q, certo. Agora, se você observar a segunda, a terceira e a quarta linha, na segunda, não aconteceu o que, porque está falso. Né? Então, assim, quando você fala verdadeiro, é que existe. Quando você fala falso, é que não existe. Então, a gente coloca de uma forma, na linguagem mais simples, falando assim, verdadeiro ocorre, falso não ocorre. Então, na segunda linha, você vai observar aí, ocorre P, não ocorre Q. Aí vem a coluna. Ocorre P e Q? Não. Na terceira linha, não ocorre P, mas ocorre Q. Aí vem a terceira coluna. Ocorre P e Q? Não. Né? Na segunda linha, não ocorre pela falta de Q. Na terceira linha, não ocorre pela falta de P. E agora vem, última linha, quarta linha. Não ocorre P, não ocorre Q. A pergunta, ocorre P e Q? Ora, nenhum deles. Falso. Certo? Vamos adiante. Então, repare bem a figura do P, do Q. O P aí de lilás, né? O Q aí de verde. Sim, as letras estão escritas em cor vermelha, né? Mas, digamos, o círculo onde está o P está lilás e o círculo onde está o Q está verde. E o círculo onde é simultaneamente P e Q está aí de uma cor, digamos, bege. Então, vejamos. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 é exclusivamente P. 5, 15, 25 é exclusivamente Q. E quem é 0, 10 e 20? Bom, 0, 10 e 20 são simultaneamente P e Q. Então, se perguntar 2 é P e Q? Não, ele é apenas P. 5 é P e Q? Não, ele é apenas Q. E 10 é P e Q? Sim, 10 é P, mas também é Q. Portanto, 10 é P e Q. Fechou? Tabela da disjunção inclusiva de duas proposições P e Q. Agora nós estamos dentro da ideia de separado, né, podendo estar junto, porque é inclusivo. Então basta que aconteça um. Veja, a primeira linha.
Ocorre que, ocorre que, a pergunta, ocorre pelo menos um deles. Tá certo. A pergunta seria assim, ocorre P o quê? Quando eu perguntar para você, ocorre P o quê? Você vai dizer assim, ocorre pelo menos um deles? Isso. Então, ocorre. Segunda linha, ocorre P, não ocorre que. Terceira coluna na segunda linha. Ocorre pelo menos um deles? Sim, foi o P. Terceira linha, não ocorre P, ocorreu o quê? Terceira coluna, ocorreu pelo menos um deles? Sim, ocorreu o quê? Última linha, não ocorre P, não ocorre Q. Pergunta, ocorreu pelo menos um deles? Não, por isso que está falso. Beleza? Vejamos. Quando você tem a expressão P ou Q, note, à esquerda aí nós temos o P, à direita nós temos o Q, mas quando você tem P ou Q, você percebeu que não tem diferença das ranhuras do lado P, das ranhuras do lado Q e das ranhuras que estão compartilhadas entre P e Q. Eu quero que você perceba que P ou Q equivale ao ensino médio lá, que a gente estudou, o conjunto união. Ou seja, é a união de todos. Olha, nós estamos trabalhando P ou Q, mas vamos voltar aqui a algumas laudas. Olha para essa figura. Se eu te perguntar agora, 2 é P ou Q? Você vai dizer sim, por quê? É P. Se eu te perguntar 5 é P ou Q? Você vai dizer sim, porque é Q. E se eu te perguntar 10, que você já sabe que tanto é P como é Q, mas veja bem isso aqui. Se eu te perguntar 10 é P ou Q? Você vai dizer sim. Mas peraí, professor, agora há pouco você falou que 10 era P e Q. Tudo bem, eu sei, eu me lembro de ter dito isso para você. 10 de fato é P e Q. Mas quando você está no P ou Q, basta ser 1. 10 já é P, ou 10 já é Q. Mas como a disjunção é inclusiva, pode ser os dois, não pode? Ou seja, no P ou Q, admite-se a hipótese dele ser P e também Q. Lembra? Então, aquele caso do brasileiro ou goiano. O cara é brasileiro e é goiano. Deixou de estar certo porque ele é os dois? Não. Correto? Então, o que nós temos até aqui? Se fosse P e Q, 2 P e Q, falso. 5 P e Q, falso. 10 P e Q, verdadeiro. Mas como nós estamos trabalhando no ou, então 2 P ou Q, verdadeiro. 5 P ou Q, verdadeiro. E 10 P ou Q, ainda que seja P e Q, 10 é P ou Q. Ou seja, o que é a união? É tudo que eu tenho exclusivamente do lado P, mais tudo que nós temos exclusivamente do lado Q, mais aquilo que é compartilhado, que é, né, equivalente aos dois. Ótimo. Agora nós vamos falar de disjunção exclusiva. Né? Disjunção exclusiva. Para ser exclusiva, tem que ter exclusividade. Note, primeira linha aí. Ocorre P, ocorre Q. Teve exclusividade? Não, né? Digamos que P seja uma emissora P e Q seja uma emissora Q de televisão. A P fala que está passando por exclusividade e a Q fala que está passando por exclusividade. O que está acontecendo? As duas estão mentindo. Correto? Porque exclusividade é quando tem apenas em um canal. Não podemos ter em mais de um canal. Então, esse ou P ou Q, você vai ler assim. Ocorre pelo menos um e somente um. Ou seja, ocorre um com exclusividade. Então, vamos lá. Ocorreu P, ocorreu Q. Ocorreu um com exclusividade? Não, porque aconteceram os dois. Bom, segunda linha. Ocorre P, não ocorre Q. Ocorre um deles com exclusividade? Sim, foi o P, né? Terceira linha. Não ocorre P, ocorre Q. Ocorre um deles com exclusividade? Sim, ocorreu o Q. E aí a última linha. Não ocorre P, não ocorre Q. A pergunta, ocorre um deles com exclusividade? Não. Não ocorreu nem mesmo um. Certo? Beleza? Olha,
A expressão que nós temos para isso, ou P ou Q, note o vazio que ficou na parte dos ciclos que fazem interação, que fazem uma interseção ou uma intersecção, certo? Note que quando a gente fala ou P ou Q, a gente trabalha apenas o que é P, também apenas o que é Q, desconsiderando o que for os dois. E mais uma vez, voltando nesta figura, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, bem como 5, 15 e 25, ou é P ou é Q. Por qual razão? Porque 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 é apenas P. E 5, 15 e 25 é apenas Q. 0, 10, 20 não entra, porque eles são tanto P como Q, correto? Então, o que nós temos aqui? Na disjunção exclusiva, você só considera aquilo que é exclusivamente um ou exclusivamente o outro. Certinho? Vamos então fazer um exercício. Considere a seguinte sequência de proposições. Ou Penha não é linda, ou Penha vencerá o concurso. Penha não vencerá o concurso, Penha não é linda. Nessa situação, a sequência de proposições constitui o raciocínio lógico correto. Bom, quando você se deparar com uma questão como essa, de que forma você poderá resolver com a certeza de estar acertando? Bom, primeiro, não tem como você verificar o item 1, ou Penha não é linda, ou Penha vencerá o concurso, sem que você faça um juízo inicial de valor nas sentenças que compõem esta proposição. Tendo em vista que essa proposição é uma proposição composta, ligada pelo conectivo da disjunção exclusiva, ou, né? Então, ou Penha não é linda, ou Penha vencerá o concurso. A gente não começa o exercício pelo item que é composto de proposições simples. E quais são as proposições simples? Elas estão no item 2 e no item 3, que são Penha não vencerá o concurso e Penha não é linda. Bom, ok. E agora, como é que a gente continua o exercício? A gente continua o exercício da seguinte forma. Existem várias formas, existem várias maneiras, vários autores de resolução de exercícios como esse. O método que nós estamos trabalhando, ele trabalha através da verificação da verdade. Por que a gente trabalha com o método da verificação da verdade? Bom, eu prefiro esse método de resolução, que eu repito para você, chamado verificação da verdade, porque a verdade ela não altera o valor da sentença. Se eu digo que é verdade, eu estou dizendo que é verdade. E se eu digo que é verdade, que é mentira, eu estou dizendo que é mentira. Ao passo que se a mentira precede a frase, ela troca o valor, né, lógico da sentença. Se eu falo que é mentira, que é verdade, eu estou dizendo que é mentira. Ao passo que se eu digo que é mentira, eu estou dizendo que é verdade. Então note que, assim, fazendo uma analogia semelhante ao sinal de menos, né, quando você tem um sinal de mais que antecede um número positivo, ele continua positivo. Quando você tem um sinal de mais que antecede um número negativo, ele continua negativo. Sendo que o sinal negativo que antecede um número positivo faz esse número ficar negativo. Enquanto o sinal de menos que antecede o número negativo faz esse número ficar positivo. Não é das melhores analogias, mas para nós que estamos aqui dando os primeiros passos ao raciocínio lógico, serve para ajudar. Então, se você tem é só você lembrar da negação, né? A negação muda o valor verdade. Então, se você nega alguma coisa, você está mudando o valor lógico daquela coisa. Nega que é verdadeiro, fica falso. Nega que é falso, fica verdadeiro. E é por essa razão, né, para que a gente não fique tendo mais trabalho no exercício, que nós vamos trabalhar pelo método da verificação da verdade. Ou seja, verificação da verdade. Então, nós vamos considerar o item 2 e o item 3 como verdadeiros. E aí nós vamos verificar a verdade no item 1. Vamos ver se eu consegui fazer você me acompanhar. Vamos ver se eu consigo me expressar bem. Então nós vamos considerar que Penha não é linda é verdadeiro.
E depois nós vamos considerar que penha não vencerá o concurso como verdadeiro também. E aí a questão ela vai estar constituindo um raciocínio lógico correto se, ao verificarmos a verdade no item 1, não houver contradição com a proposta da questão. Qual que é a proposta da questão? É uma disjunção exclusiva. E o que tem que acontecer numa disjunção exclusiva? Se um lado é verdade, o outro é falso. Mas se um lado é falso, o outro se torna verdadeiro. Certo? Então veja bem. Então nós temos que penha não vencerá o concurso é verdadeiro. Onde que tem penha não vencerá o concurso? Não tem, né? Lá no item 1 fala penha vencerá o concurso. Ora, nós estamos fazendo a verificação da verdade, correto? Então, se penha não vencerá o concurso é verdadeiro, lá na expressão penha vencerá o concurso, faltou não, né? Logo, se faltou não, é porque você negou a expressão. Ora, se a gente está trabalhando que penha não vencerá o concurso é verdadeiro, penha vencerá se torna falso. Então, nós já temos aqui que um lado é falso. O exercício estará certo agora se nós conseguirmos perceber que penha não é linda é verdadeiro. Ora, o item 3, nós positivamos ele, né, pela verificação, pelo método da verificação da verdade, nós dissemos que penha não é linda, nós consideramos que é verdadeiro. E aí você vem, penha não é linda, é verdadeiro. Puxa, olha que bacana. Então, penha não é linda é verdadeiro. Enquanto penha vencerá o concurso é falso. Nós temos então uma disjunção exclusiva, onde tem que acontecer um, né, com exclusividade. Aconteceu um com exclusividade. Quem? Penha não é linda. Porque penha vencerá o concurso não ocorre. Ora, então o item 1, pela verificação da verdade, ele está certo porque ele está de acordo com a disjunção exclusiva, onde você só pode ter uma das proposições certa, estando a outra errada. Portanto, nessa situação, a sequência de proposições constitui um raciocínio lógico correto. Ok? Bom, então nós consideramos verdadeiras as proposições simples, né? Penha não vencerá o concurso, estamos considerando como verdade. Penha não é linda, estamos considerando como verdade. Ao se verificar a proposição composta, basta analisar se respeita à formatação de uma disjunção exclusiva, ou seja, ela tem que ser no formato ou V ou F, ou ela tem que ser no formato ou F ou V. Então, o item 1, ou penha não é linda, ou penha vencerá o concurso. Note que lá no item 2, penha não vencerá o concurso, nós consideramos verdadeiro. E aqui, penha vencerá o concurso, só pode ser falso. E lá no item 3, penha não é linda, nós consideramos verdadeiro. E aqui, penha não é linda, é a mesma expressão, portanto, verdadeiro. Logo, o item está correto. Beleza? Continuando o estudo sobre conectivos. Bom, agora nós vamos entrar no conectivo se então, que também é considerado como implicação, né? Correspondência. Então, o que são implicações? O que é uma implicação? É uma relação entre objetos pela qual um deles não pode estar dado sem que o outro também o esteja. Relação entre proposições ligadas pelo termo lógico se, então. Uma proposição hipotética. Então, setinha para a direita significa se, então. Quando você tem A, setinha B, você lê se A, então B. Agora, olha só, aqui já é, digamos, maceteando o exercício, né? Maceteando a teoria. Essa proposição será falsa somente se A for verdade e B for falso. Então, vamos a alguns exemplos. Se um número inteiro termina com algarismo 8, então esse número é par. Vamos ver o número qual que é, o número 88. Conta para mim, ele termina em 8, correto? Beleza. Ele é par, correto? Então ele obedeceu a regra, se um número inteiro termina com algarismo 8, então esse número é par? Correto. Tudo certo. Lembrando que no se, então, nós só vamos ter que a expressão está errada, acontecendo o A, ou seja, A é verdadeiro, e não acontecendo o B, ou seja, B é falso. Se um triângulo tem 3 lados, então o número 7 é primo. Aqui,
a lógica ela já começa a dar, digamos assim, o ar da sua graça. Né? Você pensa, o que triângulo que tem 3 lados tem a ver com o número 7, que é primo? Onde 3 é primo também. Nada. E nem precisa ter alguma coisa a ver. É só você observar o seguinte. A pergunta que você faz, ocorre o item antes da vírgula? Ocorre A. Se um triângulo tem 3 lados. O triângulo tem 3 lados? Tem. Você já sabe que tem que ocorrer o B, ou seja, aquilo que tem após a vírgula. Então o número 7 é primo. E 7 é primo? É, porque ele é divisível pela regra por ele mesmo e por 1. Lembrando que essa regra, a exceção é o número 1, tá? Porque quando você pega 1 e divide por ele mesmo, que é 1, e depois quando você pega 1 e divide por 1, é ele mesmo. Então, o 1 nós não consideramos ele como primo, ok? Então, note, analisando. O triângulo possui 3 lados, ok. 7 é primo, ok. O exercício, então, está correto. Se um quadrado tem 7 lados, então a língua oficial do Brasil é o português. Olha, ocorre do quadrado ter 7 lados? Bom, a resposta é não. O quadrado tem 4 lados. Ocorre da língua oficial do Brasil ser o português? Ocorre. Tem algum problema no exercício? Nenhum. Aqui é o seguinte. Aqui nós estamos dizendo que ninguém abriu a porta. Mas mesmo assim você foi lá, perdão, ninguém bateu a porta. Mas mesmo assim você foi lá e abriu a porta. Tem algum problema? Nenhum. Então, quadrado tem 7 lados, não acontece. Língua oficial do Brasil é português, acontece. Resultado do exercício, correto. Lembrando que a regra é, aconteceu o primeiro, tem que acontecer o segundo. Não aconteceu o primeiro, pouco importa o que acontece com o segundo. Quer ver? Se um quadrado tem 7 lados, então a língua oficial do Brasil é o japonês. Eu pergunto para você, o quadrado tem 7 lados? Não. O quadrado tem 4 lados. A língua oficial do Brasil é o japonês? Não. A língua oficial do Brasil é o português do Brasil. Tem algum problema nesse exercício? Não. Aqui é o seguinte, ninguém bateu a porta e você não abriu a porta. Tem algum problema nisso? Nenhum. Olha só. Quadrado tem 7 lados, não acontece. Língua oficial do Brasil é o japonês, não acontece. E o exercício, como que ele está? Correto. Sem problema. Agora, se um quadrado tem 4 lados, então o número 1 é primo. Nós comentamos agora há pouco que o número 1 não é primo, correto? Só que nós comentamos também que o quadrado tem 4 lados. Então nós temos a seguinte situação presente. Aconteceu o que vem antes da vírgula. Aconteceu o primeiro. O quadrado tem 4 lados. Teria que ocorrer o segundo. Ou seja, o número 1 tinha que ser primo. Só que ele não é. Então, o quadrado tem 4 lados? Ok. O número é primo? Não. Portanto, a questão está errada. Olha aí. Viu? Tabela da proposição, então, condicional entre P e Q. Ó, a regra do condicional, que na última coluna está escrito assim, se P, então Q, ou seja, P implica Q, ou ainda P setinha Q, a regra é o seguinte. É suficiente a ocorrência de P para a ocorrência de Q. Certo? E Q é condição necessária para a ocorrência de P. Né? A diferença entre suficiente e necessária é grande. Suficiente é diferente de necessária na seguinte forma. Necessário é que se faz presente. E suficiente é que não precisa de mais nenhuma outra condição. Então, vamos melhorar essa explicação. Olha, é necessário que o homem se alimente para que tenha condições de trabalhar. É necessário que o homem se alimente para que tenha condições de trabalhar. Mas eu te pergunto, é suficiente o homem se alimentar para que possa trabalhar? A resposta é não. Então, nós temos muitas vezes situações que são necessárias, mas são insuficientes, ou seja, não são suficientes.
Quando você fala suficiente, então isto é suficiente, então o suficiente é uma coisa que abrange muito mais condições do que o necessário, né? E eu não estou falando de extraordinário, né? Nós estamos falando assim, o necessário nem sempre é suficiente. O suficiente vai bem além do necessário, correto? O que é suficiente para que o homem viva e viva abundantemente? Bom, suficiente, complexo dizer, né? Vai de cada um. O suficiente para que o homem seja feliz, que o ser humano seja feliz, é muito complexo, né? E o necessário? Bom, faz parte de um contexto de necessidades para a felicidade de um homem, de um ser humano, que ele seja bem remunerado, que ele tenha um trabalho que o satisfaz, né? Que ele tenha uma família que ele consiga dar e receber assistência dela. Então são tantas necessidades, e o conjunto de todas as necessidades faz o suficiente, entendeu? Então vamos lá. Primeira linha, ocorre P, você já sabe, tem que ocorrer que. Ocorre que. Aí a pergunta é, se ocorre P, então ocorreu o quê? Verdadeiro, né? Se P, então o quê? Segunda linha, ocorre P, nós sabemos que tem que ocorrer Q, mas não aconteceu. Então quebrou a regra, quebrou a condicional. A pergunta é, na ocorrência de P, ocorreu Q? Falso, né? Na ocorrência de P, não ocorreu Q. Certinho? E agora vem as duas últimas linhas, onde não ocorre P. Então, não ocorre P, mas ocorre Q. Aí a pergunta é, na ocorrência de P, ocorreu Q? Você já põe verdadeiro porque não ocorreu P. Então, veja a última linha. Não ocorre P, não ocorre Q. A pergunta, na ocorrência de P, ocorreu Q? Você já põe verdadeiro porque não ocorreu P. Note que a diferença entre a última e a penúltima linha é que na última, não ocorre o Q, e na penúltima, ocorre o Q. Mas o resultado não altera. Por que o resultado não se altera? Porque, volto a dizer para você, a condição é que na ocorrência de P, tem que acontecer o Q. E você vai entender isso na próxima aula, uma figurinha simples que nós vamos demonstrar. Mas não ocorrendo P, pouco importa acontecer Q. Veja, note, perceba que o P está contido no Q. Então, qualquer situação que esteja em P, naturalmente está em Q. Mas nem toda situação que está em Q, correto? Vai estar em P. Por exemplo, pensa aí dentro desse círculo rosa, Goiânia, e dentro desse círculo esverdeado, é Brasil. Então, tudo que acontecer em Goiânia vai acontecer no Brasil. Mas nem tudo que acontece no Brasil acontece em Goiânia. Então, nessa expressão aí, nós temos o seguinte, que P é condição suficiente para a ocorrência de Q. Correto? E Q é necessário, né, para que ocorra P. Por que é necessário? Porque tem que existir o Brasil para existir o município de Goiânia. Certo? Equivale a dizer que P está contido em Q ou que Q contém P. Tá certo? Não, antes de fazermos esse exercício, vamos trabalhar mais uma vez no começo, quando a gente falou de conectivos. Olha aqui, acompanhe comigo. Vem comigo aqui. Olha que legal. Se a gente for fazer analogia com essa figura, note que aqui você não tem um P que está em Q. E você não tem um Q que está em P. Vou explicar ainda melhor. O P não está inteiramente no Q, nem o Q está inteiramente no P. Certo? Então, eis que, se algo for P, então será Q. Isso ocorre nas condições, grosso modo, de 0, 10 e 20. Né? Acontecendo de P ser 0, 10 e 20, ele será Q. Só que aqui você tem mais uma reciprocidade, um si somente si. Porque acontecendo de Q ser 0, 10 ou 20,
você vai ter então que ter também. Então, a situação do se então é um conjunto dentro do outro. Portanto, esta figura que nós estamos vendo na tela, ela não convém para a aplicação da explicação de se ter então que, correto? Vamos voltar aqui. Bom, então, até que antes de entrarmos no próximo exercício, vamos fazer um intervalo breve e retornamos daqui a pouquinho. Grande abraço para vocês.